Paraty foi cenário dos primeiros contatos entre os colonizadores portugueses, os piratas europeus e os índios habitantes da região. O povoamento de Trindade teve início por volta do final do século XVI e foi formado pela mestiçagem entre portugueses, piratas franceses, holandeses e negros e índios carapebas que habitavam a região. Não raras são as histórias locais que nos falam desses primeiros contatos. Situado na divisa do estado entre Rio de Janeiro e São Paulo, dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, Trindade é um desses cenários reflexo da colonização brasileira. O golpe militar de 64 no governo do presidente Castelo Branco, impulsionado pelas multinacionais, abriram grandes rodovias no país, com o objetivo de criar acesso à especulação imobiliária nesses paraísos isolados no Brasil. Nos anos 70, uma dessas empresas, Brascan e a dela, representada por Brasil e Canadá, Agência Nacional de Desenvolvimento da América Latina. Na verdade, isso revelou-se uma grande ameaça às populações caiçaras da nossa costa. Fundamos a Sociedade de Defesa do Litoral, ainda em plena ditadura, em 1978, e que eu posso dizer que foi a primeira ONG, quase que uma das primeiras ONGs socioambientais, porque a gente lutava pelo meio ambiente, pela paisagem de Trindade e também reforçando o direito dos caiçaras que souberam construir e manter aquela paisagem lá. Com a chegada da Rio Santos, trouxe os primeiros impactos, o turismo e o interesse nessas áreas, verdadeiros paraísos para a construção de grandes condomínios. Nos anos 70, o governador do estado, Carlos Lacerda, desapropriou a fazenda Laranjeiras e a vendeu a essa multinacional, que criou um documento facilitado pelo governo militar que os fundos dessa fazenda era a Trindade e enviaram os primeiros jagunços armados para intimidar os moradores. Alguns venderam suas terras e outros resistiram bravamente. Aí tinha um sargento em Paraty, sargento Herme, e foi em Campina Grande, trouxe 60 jagunços para cá, armados, sabe? Então meteu medo da turma também, né? Mas a gente, eu era um lídio, o Neném ali era um lídio, que é primo da Clara, o seu Pedro Rosa, o seu João Grande, né? Eram 6 ou 7 lídios aqui dentro para conversar com a comunidade, né? Mas o medo envolve medo, né? Então foram vendendo, foram indo. Quando chegou no final, que não tinha mais nada, aqui tinha 120 chefes de família na Trindade, né? E naquilo foram vendendo, sabe? Aí a notícia já corria. Ó, quem não vender, sai sem direito a nada, né? E vai daqui, vai dali. Foram lá no seu prazo com trator, querendo quebrar. Nós fomos lá, embarguemos, tudo de facão, outro com máquina, com tudo. Chegamos a vender tudo, isso aqui. Trindade foi vendida tudo, a poder de coação. Se eu botar para vender isso aqui agora, não é coação, não é jagunço. É eu que estou querendo vender, né? Então na época não, foi poder de arma. Ajudados por jovens que frequentavam Trindade na época e pelo advogado Sobral Pinto, que defendeu o povo pelo simples ato do compatriotismo e solidariedade. Aí eu conheci um cara em Santa Teresa, tá de Guia, o apelido dele. Na época eu fiz uma reunião aqui com 8 pessoas, ele estava na casa do seu Vavá, falei, chamar o Vavá, ele estava, eu convidei ele, veio. Aí que nós deu o detalhe, olha, você conhece o tal de Sobral Pinto, no Rio de Janeiro? Eu digo, meu chapa, na época que eu trabalhava lá, eu vi falar no Sobral Pinto. Eu digo, então você me leva o meu documento já, entrega ali para mim, e tá a hora assim, tardia da manhã, eu vou lá conversar com ele em Paraty. Ele ainda disse para mim, Sobral Pinto, seu Antônio, vamos pegar a questão. Quem vai para lá é o doutor Jarba. Mas antes um pombo na mão, de que 2 a voando. Digo, então o senhor pega? Pegamos, sim. Ele tinha 8 advogados, 9 com ele. Que ele é o chefe, né? Era um advogado muito bom, pequenininho, do meu tamanho. Paguemos ele muito mal. Porque aquele tempo eu saí da pesca, o pessoal também saiu, trabalhava em roça, né?
Então nos pagava o doutor Jarba a gasolina, o hotel, se ele pousasse em Paraty, uma mixaria de dinheiro, não é de muito. O acordo entre companhia, advogados, os moradores de Trindade deram uma trégua à luta por alguns anos, mas essa história veio à tona com o crime de um jovem da região. E a gente vivencia uma luta na comunidade de Trindade há 40 anos, que ela ressurgiu a partir de um assassinato de um jovem na comunidade, o Jason, mais conhecido como Dão, né, por todos, pelos amigos, pela família. As áreas da tal companhia foram ocupadas pelos moradores de Trindade. As cercas e casas foram derrubados, já na maior revolta dos nativos da região. Você vai ter que ser forte, como é forte o Carcará. Houve uma morte aqui de um amigo do nosso lugar. Esta companhia a matou faz uns 20 anos. E agora, ultimamente, foi meu neto, lidando pelo direito dele, que umas terras que está desprezado, então ele entrou lá, vai pegar um pedacinho dessa terra dos policiais, entrou lá e quando eu cheguei lá eles tinham corrido, saíram fora, os policiais, mas já tinha tirado o menino. Aí passou um carro, uma menina daqui de fora que mora aqui, aí deu uma carona até Paraty, levou até o hospital, chegou lá, deixou ele. Não foi legítima defesa! Não foi legítima defesa! Não foi legítima defesa! Eu me sinto ameaçada, sinto meus filhos ameaçados, então eu quero já deixar bem claro que se alguma outra coisa vir a acontecer, eu conto com o apoio de quem estiver aqui presente, dizendo que eu responsabilizo o Estado ou mesmo a empresa que se responsabilizou por esse ato, porque teve um mandante. Então, até então, se eu estiver errada, vocês me desculpem. E desde já eu agradeço. A comunidade com sentimento de revolta, ela vem até as estruturas da empresa, né, e tira todas as cercas, fez o que deveria ter feito, né, tomar o território de volta. A lei das áreas do céu relativo ao zoneamento da área de proteção ambiental do Cairo Sul, que especifica que essa área é para ser de uso coletivo, social, cultural e de lazer, uma lei que foi aprovada, um plano que já está aprovado, uma regra para uma unidade de conservação, mas que até então vinha sendo utilizada de forma individual para interesses individuais, e a comunidade quer que esse lugar se transforme efetivamente numa praça com áreas de lazer, com quadras esportivas, com tudo que as nossas crianças têm direito e, de preferência, com o nome do nosso irmão Jason, que faleceu e que fez aí uma morte que fez os caiçaras acordarem para a vida. Nós estamos reconquistando o território que é da comunidade, tá? E que foi usurpado há anos atrás, né, por um trato escuso, desonesto, sinistro, tá? Que desagou, né, em uma morte do Ibrahim e agora a morte do Dão. Tá? E que a comunidade, né, comandada pela juventude, como não poderia ser diferente, né, retomamos a área de volta. Pronto. E agora nós vamos institucionalizar isso. Não é só a família do Dão que está pedindo justiça. Tem uma comunidade inteira, né, tem organizações, tem instituições públicas que estão exigindo isso. Então, por isso tem aqui na mesa a Defensoria Pública, por isso tem aqui na mesa a Polícia Civil. A gente vai tratar do caso Trindade, mas a gente vai tratar dentro do caso Trindade do caso do Dão. Essas coisas não se separam na nossa opinião. Eu me comprometo em
mandar a lei para a Câmara, fazer o decreto de utilidade pública para que a gente faça uma desapropriação legal e aí sim, essa área seja de uso coletivo da comunidade e pública. Tá bom? Esse é o meu compromisso com vocês. Vocês já sabem disso, podem contar comigo. Virou uma prática no Brasil, que eles vão, fazem uma audiência pública, a comunidade toda vai e fala que é contra, e o poder público faz o que quer. Ouvimos, né? A gente não quer que seja dessa forma, então é um processo de regulamentação um pouco mais detalhado para que a gente possa criar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro uma marca de resistência que fortaleça a luta das comunidades tradicionais. O povo de Trindade manifesta há muito tempo não só o direito à terra, como também o uso sustentável do solo, exigindo seus direitos com relação ao saneamento básico. Conflito esse que já dura tempos, com a demarcação da linha do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os pescadores de Trindade estão sendo proibidos de pescar no lugar que 80% da nossa pesca está dentro da Baía do Caixadaço. Então estamos perdendo o nosso território não só para a especulação imobiliária, mas também para a unidade de conservação de proteção integral. Foi criado um decreto em 71 e esse decreto não foi mudado. O decreto continuou o mesmo. Quem mudou a linha do parque foi o próprio ICMBio quando chegou. Ele mudou a primeira linha, ele criou a segunda linha, ele passou a terceira linha e agora ele está numa quarta linha, porque no decreto, está lá no decreto bem claro, que o que devede a Trindade da enseada do Caixadaço do Parque Nacional é o divisor de água. A APA do Cairuçu, juntamente com o Parque Nacional da Serra da Bocaina e o Parque Estadual da Serra do Mar, fazem parte do maior fragmento de Mata Atlântica existente em nosso planeta. Sua importância ecológica é inestimável. As belezas naturais da região são apreciadas por turistas brasileiros e estrangeiros, sendo uma das regiões do Brasil com maior potencial turístico. Até hoje, quem preservou esse lugar, quem cuidou do parque, foi a própria comunidade. Não foi o governo estadual, nem municipal e nem federal. Porque nós não somos contra as unidades de conservação. Ninguém é louco de ser contra a preservação do meio ambiente. Antes deles construir essa estação, a linha era anterior, depois criaram um estudo deles e falaram que a estação está dentro do parque e não se pode fazer. E vira esse inferno. Bom, os limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, vigentes, eles foram estabelecidos em 1972. O parque foi criado em 1971 por um decreto com 130 mil hectares. Em 72 ele foi reduzido para pouco mais de 100 mil, em torno de 110 mil. E são os limites que valem até hoje, né? Esse decreto é pormenorizado em termos de detalhamento desses limites. E em 2011 o ICMBio fez uma restituição, até por intervenção do Ministério Público Federal, motivado por questionamentos da própria comunidade da Trindade. E foi feito um detalhamento com base na restituição de imagens de 1973 e de 2010, se eu não me engano, né? Então, assim, tiveram diversas interpretações cartográficas desses limites. O plano de manejo do parque tem uma, o plano de manejo da APA do Cairuçu tem outra, outras manifestações feitas anteriormente, mas nenhuma com o nível de detalhe necessário para o momento de consolidação, que é o que a gente vive hoje. Não houve mudanças de limites, e sim uma interpretação detalhada daquilo que foi estabelecido em 1972. Então, falando pela APA Cairuçu, que é uma unidade de uso sustentável, né, e como tal, ela prevê a ocupação humana ordenada em todo o seu território, né? A APA foi criada em 83 e um dos seus objetivos, né, na verdade, o que nos fundamenta hoje ao trabalho, à nossa visão de futuro, é a defesa da cultura caiçara e das comunidades tradicionais que habitam esse território. E apareceu um senhor de mais de 70 anos dizendo assim: eu só queria uma explicação do senhor, que é deputado, porque a Polícia Federal prendeu a minha rede. Então, é difícil explicar para uma pessoa de 70 anos que sempre viveu daquilo, que o pai dele viveu daquilo, que ele agora não pode mais exercer aquela atividade. Eu quero dizer ao CNBio, tem que preservar o pássaro, o peixe, mas tem que preservar o caiçara, porque ele é parte desse ecossistema.
Vai, rapaziada! Vai! Vamos nós, rapaziada! Temos que acabar isso aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vai, vamos! A nossa Trindade não é só bela pela natureza, é bela pela história, é bela pela resistência, é bela pelo povo que está lá e pela união que hoje está lá. Não há lei que possa se sobrepor e que possa ser mais justa do que a ocupação secular desses territórios, que é disso que a gente está falando. Não há, e nós vamos lutar para que essa justiça seja reconhecida sempre. Mesmo os órgãos ambientais e os políticos reconhecendo o direito das comunidades tradicionais de permanecerem em áreas protegidas, os trindadeiros continuam resistindo, abandonados à própria sorte. A Trindade não é nossa sozinha, não. A Trindade é de todo mundo, tanto do Brasil como do estrangeiro. O perigo é o bicho homem, então corre tamanduá. Corre tamanduá. Corre tamanduá. Protege os seus filhotes, não morre tamanduá. Deus lhe dê boa sorte. Você vai ter que ser forte, como é forte o Carcará.